Olá, muito boa tarde. A compreensão de muitas obras literárias exige o conhecimento dos contextos culturais que estão na sua origem, sobretudo quando são variados e distantes no tempo, como é o caso dos vários livros da Bíblia. Nos próximos minutos, propomos-lhe uma análise a 3 textos bíblicos, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. 3 textos que se escutam nas missas deste domingo, com uma sintonia entre eles, Padre João Lourenço. Boa tarde. Eu não diria tanto. Não é preciso forçar, não é? Não diria que não é preciso forçar tanto. Em todo caso, convergem numa mensagem, e creio que é importante dizê-lo, cada domingo não é um átomo de um corpo. Cada domingo é uma etapa que vai tendo sequências e que vai sendo refletida. Portanto, nós estamos, e é muito interessante, porque este ano litúrgico tem, enfim, provavelmente todos eles têm, mas este em São Mateus nota-se, porque é no fundo o Evangelho que presida este ano, o primeiro ano do ciclo, do ciclo trianual. Mateus tem de facto uma perspectiva bastante pedagógica. Depois de apresentar o acontecimento de Jesus, começa exatamente com uma perspectiva mais de instrução. Marcos, pelo contrário, começa logo com uma perspectiva muito mais de vivência. Começa a narrar muitos factos. Aqui temos de olhar para a vivência litúrgica também um bocadinho nesta perspectiva construtiva, pedagógica, de ir ajudando os cristãos em cada domingo a percorrer uma etapa que não está dissociada da anterior, nem isolada da seguinte, mas é uma etapa, é como umas escadas que temos de subir, não é? Se não tivéssemos a anterior, não tivéssemos a seguinte, aquela que está no meio não tinha nenhum sentido. Bem, posto isto, eu gostaria de dizer que neste domingo os textos podem nos ajudar a definir aquilo que eu diria a necessidade de uma escolha, de uma opção. O crente, assim como já no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a começar pelos discípulos, tem de fazer uma opção, tem de fazer uma escolha. E é o tempo da escolha, é o tempo da opção. E essa opção, para os discípulos de Jesus, faz em contraposição com aquilo que era a prática que eles tinham vinda do Antigo Testamento, aquilo em que eles tinham sido instruídos. Para nós cristãos é feita essa opção face às múltiplas propostas que nos são oferecidas no quadro cultural, vivencial de cada época, de cada tempo, concretamente do nosso tempo. Também esta mensagem comum que encontra nos textos? Sim, eu encontro aqui até quase que uma certa tensão entre aquilo que é esta opção e o que está na base desta opção, que é a liberdade, e por outro lado a norma, a lei, o cumprimento de uma norma e uma lei. À partida nós poderíamos dizer, isto é antagónico, porque se eu cumpro uma lei não sou livre. Mas se calhar o que os textos nos estão a dizer é que a lei o que quer dizer é ser tradução de uma realidade essencial. E portanto, ao cumprir a lei, eu não estou a não ser livre, como pelo contrário estou a potenciar a liberdade, porque essa lei está-me a traduzir aquilo que é o caminho essencial, que é a proposta essencial, que é traduzida daquela maneira, naquele tempo e com aquele contexto. É por isso que, se calhar, é possível que, ao longo da história, à medida que eu vou conhecendo melhor o essencial, possa ter traduções distintas dessa lei. Não é que se vá adaptando a lei, mas é que eu vou conhecendo melhor o essencial que essa lei quer traduzir, que essa lei quer indicar, quer apontar, e, portanto, eu vou dando traduções diferentes para isso. Se calhar é isso que o Evangelho deste domingo nos vai dizer. Portanto, vê-se este diálogo interessante entre opção, liberdade e cumprimento de uma norma. E vamos então verificar se é por aí que o Evangelho nos conduz. Exato. Antes de analisarmos o texto, vamos ouvi-lo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério.
Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Padre João Lourenço, há aqui de facto a tal tensão que falava o Dr. João Ambrósio entre o que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos. De que forma é que Jesus apresenta a novidade até na linguagem? Este é um dos textos, dentro daquele enquadramento que foi referido, a que se refere no domingo anterior. Este é um dos textos mais marcantes do Evangelho de São Mateus. O que é que Mateus faz? Mateus faz aqui coloca Jesus quase como um mestre, um rabi, que tem um quadro legislativo, uma Torá, uma lei, do mundo judaico, não é? Do mundo judaico, e está a comentá-la. Mas a novidade desta prática é que Jesus não fica pelo comentário. Jesus empresta a esta ou São Mateus coloca Jesus numa dupla perspectiva. Primeiro, mostrar que, de facto, ele não vem romper com aquilo que tinha sido anunciado, mas vem mostrar um novo sentido para tudo aquilo que tinha sido anunciado. E, nesse sentido, até faz aqui um bocadinho um reparo. Eu acho que está pouco bem conseguido esta forma breve, e espero que nas comunidades, sempre que possível, seja lida, em parte, pelo menos, a forma longa. Porque a liturgia propõe, de facto, um texto mais breve e um texto então mais longo. Eu compreendo que o texto longo é muito longo. De facto é. Neste caso é mesmo longo. Mas há aqui um enquadramento que devia ter sido dado na liturgia, porque esta forma breve fica muito sincopada e entra quase eu diria, derrompante, sem enquadramento, porque os primeiros pensamentos começam logo. Jesus disse aos discípulos: não penseis que eu tenha vindo a revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas dar pleno cumprimento. Este enquadramento era fundamental para poder perceber o que é em Jesus cumprimento. Claro. Cumprimento em Jesus não é execução fiscal, nem são as partilhas. Cumprimento em Jesus é plenitude. Dar à lei, procurar mostrar que, de facto, essa lei era e os padres da Igreja entenderam isto muito bem, essa lei era uma pedagogia, era um pedagogo que conduzia os homens, abrindo-os já para um caminho novo, que Jesus Cristo vem dar plenitude. E, portanto, este sentido era muito importante. Porque depois vemos o Evangelho restringir quase que, eu diria, a 4 preceitos, que, enfim, são importantes, mas uns são mais importantes que outros, não é? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas, pronto, isto é importante. Mas tem de ter porque os escribas funcionavam a partir da justiça, da lei e, porventura, nada dos profetas, porque sabemos que os escribas e os rabinos tinham, eu não diria desconsideração, mas davam muito pouca importância à mensagem dos profetas. E Jesus inclui lá essa mensagem. Não há lei para Jesus sem a profecia, como a profecia também, de alguma forma, vem já iluminar a lei. Portanto, é a justiça, é a questão do não matarás, não cometer adultério e não faltar ao juramento. Eu acho que isto é um bocadinho redutor, porque a vida cristã tem muitas outras dimensões. É claro que estas estão aqui numa perspectiva de modelo, de padrão, e representam formas fundamentais da vida cristã. Mas, às vezes, também parece que condicionamos muito a questões, sei lá, por exemplo, o não matar com uma casuística breve, muito breve, o adultério com uma casuística muito breve, a questão dos juramentos, não sei se isto tinha em atenção as questões da justiça atual, por causa da corrupção que reina por toda a parte e ninguém tem palavra e já não sabemos em quem fiar-nos e em quem acreditar. Portanto, não sei se é por causa disto, mas o Evangelho tem de ir para além disto.
E esse enquadramento para o Novo Testamento, para esta mensagem de Mateus, todo o Evangelho, quer seja a sua forma breve ou mais alongada, quer seja estes capítulos ou outros, em Jesus este enquadramento é exatamente. Nós não podemos dissociar o Novo Testamento do Antigo Testamento, mas não podemos reduzir o Novo ao Antigo. E é isso, de facto, a missão de Jesus. O enquadramento da fórmula longa é, de facto, importante, porque qual é a grande finalidade de uma lei? Enfim, eu não sou jurista, mas parece-me que as leis são feitas para sinalizar um caminho. E, portanto, a grande finalidade da lei não é simplesmente ela ser cumprida, mas é ir por aquele caminho, chegar àquele destino, tentar organizar as coisas de outra maneira. Não seria mais fácil com a norma direta e estrita conseguir essa orientação? Nem sempre, porque o que é preciso é mudar as mentalidades. E é aí que Jesus criar vai. Um espírito, Exato. não apenas É aí que Jesus, podemos ter todas Jesus as vai. leis, como temos, leis para tudo, mas a cada lei feita, 1000 formas de a falsear. Isso já serão... Em todo o caso, elas estão aí para tornar visível, objetível, para onde é que nós queremos ir. Mas o importante é, de facto, o caminho. Elas sinalizam o caminho. Acontece muitas vezes, e os outros textos depois também vão apontar para aí, que muitas vezes nós fazemos da lei o próprio caminho. Aplicando isto ao cristianismo, se eu cumprir a lei, estou salvo. Não. O que a lei me aponta... Isso é judeu. Não, mas muitas vezes a maneira como nós vivemos o cristianismo é assim também. O que a lei me aponta, a norma me aponta, é o caminho da salvação. Isso sim. Ora bem, o que Jesus vai fazer com esta tensão é voltar a centrar as coisas no caminho. E por isso ele é capaz de ir ao verdadeiro espírito da lei, ao que é que a lei quer dizer, dizendo isso com outras palavras. Porque as pessoas já estavam só centradas na maneira de dizer. Traduzindo isso para as nossas comunidades e para o mundo atual, de facto, o cristianismo não é um cumprimento de leis e normas, não é, mas a verdade é que muitas vezes a maneira como nós vivemos anda muito à volta e reduz muitas vezes a um cumprimento de leis, de normas, de preceitos, de atitudes, esquecendo que eles estão a apontar um caminho e que esse caminho é que é verdadeiramente o importante. Por exemplo, foi dito aos antigos não maltratar, mas não chega a não maltratar, é preciso tratar bem, porque o objetivo da lei não é só não matar, não é só não maltratar, é tratar bem. Jesus é vem pela claramente positiva dizer e não apenas isso, pela exatamente. negativa. E claro. essa conversão de mentalidades, de centrar as coisas no caminho e não simplesmente nas normas e nos preceitos que nos ajudam a caminhar, que é urgente hoje também continuar a fazer. Ou seja, este desafio que Jesus fez neste tempo é o desafio que Jesus continua a convidar-nos a fazer em cada tempo histórico que estamos a viver. E é um desafio que já vem de quadros culturais mais antigos, como aquele em que nos fala a primeira leitura, Padre João Lourenço, do livro de Bem-Sirá, onde, aí sim, também nos coloca diante de um quadro de mandamentos, onde é possível sempre optar, e de opções, exatamente. Até a opção última entre a vida e a morte. É, exatamente. Esta primeira leitura vem situar, no fundo, o que o Juan também acaba de dizer e que depois o Evangelho vai estruturar de uma forma muito mais englobante. E é preciso também ter um bocadinho presente que este livro de Ben-Sirá aparece, constitui-se num quadro cultural em que o judaísmo está muito em confronto com as propostas que vinham da cultura helenística, que entretanto se tinha difundido por todo o Médio Oriente, que em muitas comunidades da diáspora era muito forte a atração pela cultura humanista helenista, centrada na estética, na forma, na retórica, na filosofia racional, e o que o autor deste livro quer naturalmente dar a esses crentes judeus é que de facto há aqui uma opção que eles têm de fazer. Eu leria este texto das opções um bocadinho para além daquilo que é o quadro do judaísmo. Há uma opção grande, é escolher viver de acordo com o espírito do Antigo Testamento, que o livro de Ben-Sirá procura traduzir. Por isso, em partes complementares a estes textos, nós temos a apresentação das grandes figuras e o elogio das grandes figuras daqueles que poderíamos chamar os mestres, os antepassados, os baluartes da vivência judaica. E eles são
Eu diria que eles são elogiados de uma forma muito, apresentados como exemplares, muito significativos. Portanto, há essa primeira escolha. E depois, dentro dessa escolha, há, de facto, a escolha pelo caminho da lei. E a ir ao fundo da questão, diríamos que este texto é aquilo que no Evangelho se diz. Eu não vim revogar, mas é o contrário do que o Evangelho se diz. Eu não vim revogar, mas vim estabilizar. Jesus Cristo não diz, eu não vim estabilizar, eu vim dar plenitude. O Ben Sirá diz, no fundo, a quem lê o seu texto, que chegar a uma compreensão destas verdades que ele propõe é o caminho certo. Não é preciso ir mais além. Basta cumprir. Isso marca uma identidade. Essa identidade constrói-se a partir da prática. Não precisa a intenção, como há pouco referia, como aquilo que Jesus Cristo vai colocar. Claro, claro. Nesse caminho, o caminhante passará sempre por estas opções, não é? Claro. E por isso é que eu dizia no início que o que está aqui em jogo é este diálogo liberdade-lei, não é? E entender a lei como uma ajuda ao exercício da liberdade. E muitas vezes esse diálogo não é fácil e nós não o percebemos. Mas estes dois textos, os três textos, mas pondo agora estes dois textos, esta pluralidade, primeira leitura Evangelho, é um dos momentos onde nós vemos com maior clareza que a liturgia dos domingos tem que ser olhada na sua globalidade. Aliás, como toda a Sagrada Escritura deve ser olhada na sua globalidade. Porque eles iluminam-se mutuamente e é essa mensagem global. Porque aqui está dito, o que aqui está dito neste texto poderia nos levar a essa redução. Basta que eu cumpra a lei. Ou até uma coisa ainda pior, que é vou cumprir a lei, não porque eu até acho que ela seja importante, mas tenho medo é das consequências de não cumprir. Que no fundo a lei também serve para isso, quer dizer, já que não estás convencido que isto é o bom caminho, vais ter que o fazer, porque se não o fizeres, vais sofrer estas consequências. A questão, no fundo, que se põe é esta: cumprir a lei é logo à partida fazer uma coisa bem feita? É logo fazer o bem? Se calhar fazer uma coisa bem feita será, mas é verdadeiramente fazer o bem? E aí é que surgem as questões. Porque muitos podem estar a cumprir a lei e cá está pela questão da lei ou pela questão de evitar as consequências de o não ter cumprido e não pela opção de fazer o bem pelo bem. Não sei se me estou a fazer entender. E é isso que o Evangelho vem iluminar, dizer: este caminho da opção pela lei é caminho da salvação, mas é caminho da salvação desde que ela seja de facto sinal e concretização de uma opção pelo bem, por fazer bem ao outro, por fazer bem o caminho. E é de facto esta visão global que é de facto a mais importante. A este conceitos de leis, de opções, de mandamentos, vai surgindo aqui um outro também neste livro do Ben Sirá, mas sobretudo depois na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, que é o de sabedoria. Exato. E sobretudo essa sabedoria... Voltamos à sabedoria do domingo passado. Exatamente. E aqui, de facto, há um novo contexto onde tudo isto se joga, Padre João Lourenço. Sim, há um novo contexto e há um aprofundamento, porque Paulo não fica só em contrapor uma sabedoria humana a uma sabedoria divina, não? Paulo, diria eu, aqui neste texto, centra isso tudo no mistério de Cristo. Como que dizendo, Cristo é, de facto, a personificação dessa sabedoria. O judaísmo do Antigo Testamento, quando se vê em confronto, e Corinto é um espaço disso, quando se vê em confronto com a cultura grega, diz, nós também temos uma sabedoria. Isso vem tudo a propósito dos textos 2. Nós não temos que seguir a sabedoria grega, a sofia grega, essa representação, quase que essa divinização de uma forma de ser, de uma forma cultural, de um pensamento, de uma estrutura de pensar. Nós não temos sido, porque nós também temos uma filosofia, também temos uma sabedoria. A nossa sofia chama-se Torá, chama-se lei, chama-se Pentateuco, que nos dá um código perfeito. Perfeito. Eu cumpro e ganhei. Se eu cumprir tudo isso, todas as normas que lá estão, não há Deus que me meta no inferno. Utilizando a linguagem que é... O que é que Paulo vai dizer? Sim, nós cristãos temos uma sabedoria, mas essa não é nem a do Antigo Testamento, porque Jesus veio levar abrir
um novo horizonte para essa sabedoria. Não é a grega, também é uma sabedoria humana, tem certamente muitos benefícios, e vemos como a Igreja das Origens soube fazer aí o enquadramento e serviço desses conceitos para alargar o Utilizar âmbito, essas linguagens, essas reflexões. etc., fazer esse instrumento. Mas nós temos uma outra sabedoria, e essa sabedoria nem é a escrita da lei, nem é a sabedoria do pensamento grego que se discute na ágora, na praça pública, mas é a sabedoria do mistério de Cristo. E em Cristo está contida toda essa sabedoria. E por isso, ao meio desta segunda leitura, de facto, mostra muito bem este contraste e diz, pronto, e essa sabedoria que é Cristo, não, os grandes deste mundo não chegaram lá. Porquê? Porque é preciso o tal despojamento, é preciso o tal percurso, é preciso o tal acompanhamento de Cristo, é preciso a tal adesão. Cumprir. Não basta cumprir, não basta ter simplesmente leis muito perfeitas. É preciso, de facto, uma verdadeira e uma autêntica conversão do coração. Reparar que para Paulo, isso dilo na carta aos Filipenses, a questão da encarnação é vista quase que uma espécie de conversão. A própria encarnação é em Cristo quase uma espécie de conversão. Cristo teve de despojar-se de tudo o que era para se converter na realidade humana. Ora, aqui está, de alguma forma, que os grandes, como ele diz, enfim, as pessoas que estão repletas dessa sabedoria não são capazes de despojar dela. Portanto, dificilmente chegam a esta sabedoria de Cristo. Brevemente, Dr. Juan. Esta tensão entre as duas sabedorias aparece claramente. Jesus Cristo parece ser condenado porque não cumpriu a sabedoria judaica, mas à luz da sabedoria grega, digamos assim, de uma maneira simplista, o acontecimento da cruz é um fracasso. É o fim de tudo. Ora, o que aqui está por trás é mostrar esta nova dinâmica, quer dizer, que é naquele aparente fracasso que está a acontecer o mistério. E porque esta sabedoria é a do dom dado, a do dom recebido, a do dom aceito, a do dom devolvido, porque é isso que é a vida de Jesus Cristo, uma pró-vida sempre em relação aos outros. E essa é que é a verdadeira sabedoria cristã, ou seja, o compromisso para gerar vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham é bom. Desafios que decorrem destes textos que foram aqui analisados e por isso vos agradeço por terem estado neste programa. Siga-nos também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.